Beleza, vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho ali de Shadow IT, né? Um risco ali que a gente não vê, mas que ele existe, ele está dentro ali do nosso meio. Então, o que a gente vai explorar ali dentro desse webinar, né? O conceito e a definição e as causas do Shadow IT, o que ele é e por que ele existe, qual que é a dimensão real desse problema no nosso ambiente atual e alguns dados de mercados que corroboram com isso e trazem um pouco da escala desse desafio. Os principais riscos atrelados, né, ao Shadow IT, então tem N riscos aí que estão atrelados a isso, que é o nosso foco ali nesse cenário de cibersegurança. O que a IA entra nisso, né? Tem o próprio conceito ali de Shadow AI. Então hoje com a Gen AI, quais que são ali os pontos de atenção que a gente tem que ter? Como que a gente detecta, mapeia e gerencia o Shadow IT dentro de um ambiente? E uma demonstração prática ali, né, de um relatório real, do ambiente real, de Shadow IT, para a gente ter uma ideia de como que a gente avalia esses dados, qual a importância deles. Então, alguns dados aqui, né, do mundo corporativo hoje. Então, hoje, né, vocês também sabem, né, mudou drasticamente a realidade hoje. Cada dia nasce uma aplicação SaaS nova, né? Ainda mais com a IA, então tem várias IAs novas, tem várias aplicações de vários tipos de contextos diferentes, novos. E a gente tem um dado ali, né? Hoje, em média, cada colaborador por dia utiliza ali 16 novos aplicativos de SaaS. E a maioria deles sem aprovação da TI. E eu não falo nem da aprovação, acho que é o maior risco, mas até da visibilidade da TI. Então a gente está falando que a maioria desses apps não estão aprovados, mas a maioria, na verdade, está no escuro, né? Quando o próprio conceito do Shadow IT traz para a gente. A TI nem sabe que esses caras estão utilizando isso. Esses aplicativos, muitos deles envolvem compra direta dentro do aplicativo e muitas dessas compras são compras feitas pela empresa, num cartão corporativo, ou seja, tem dado da empresa envolvido nisso, ela tem ali uma subcontratação envolvida daquela ferramenta, e além de não ter ali nem a aprovação, provavelmente não existe nem a visibilidade. Então, o, como o próprio contexto ali embaixo fala, né, é um perímetro inexistente. Tá? Então, e como o nome, né, do conceito que a gente vai falar diz, que é o Shadow IT, é a TI nas sombras. Então, a TI não só não aprovou, como ela não teve a visibilidade, não sabe o que está sendo trafegado, tanto a nível de dados que estão sendo enviados, acessos, quem acessa, o quanto que ele acessa, como que ele acessa. Então, a pergunta não é mais, né, se o Shadow IT existe, mas quanto que ele existe dentro da nossa empresa, o quanto que está dentro do Shadow, né, das sombras, e quais que são os riscos que essa sombra dentro da nossa empresa ali representa. Então, hoje, o maior ponto ali, acho que, de atenção ali desse negócio é entender, né, onde que está ali a shadow, né, a sombra ali dentro do seu negócio e como que você pode sair disso, como que você pode gerar visibilidade disso, como que com essa visibilidade, qual o caminho que você vai fazer com o que você identificou de informação, de dado. Então, esse ponto, né, para o mundo corporativo hoje, acho que é muito importante. Henrique, deixa eu só explorar um ponto ali, né? Até para trazer um complemento ao que você falou e para as pessoas entenderem. Quando a gente fala do perímetro inexistente, né? A gente tem que fazer ali um recorte do que a gente viveu ali no passado, né? 5, 10 anos atrás, né? Até aí quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, né? Tudo era mais confortável, por quê, né? Antigamente, quando a gente falava de arquitetura de rede, tava a empresa ali, ela funcionava dentro de um horário comercial, 24/7, e os colaboradores estavam atrás de um firewall, né? Ou seja, você tinha ali um perímetro bem definido. Ou seja, quem estava atrás do firewall estava na LAN, na rede local, né? E o firewall ali, ele fazia interface com o mundo público, né? Ou seja, o perímetro era bem definido, né? O que aconteceu ali até com o advento da pandemia, do Covid-19, né? Esse perímetro
ele deixou de existir de forma tradicional, né? Ou seja, as Perfeito. pessoas foram trabalhar de home office, né? E mudou-se ali a dinâmica do trabalho, né? Hoje ali é muito difícil a gente encontrar uma empresa que ela consiga afirmar sou 100% presencial, ou seja, todo mundo só trabalha aqui por detrás do meu firewall, né? Isso não é uma Não leva o realidade. computador para casa. Leva o computador para casa, ou seja, o que a gente vive, né, minimamente é um ambiente híbrido, né? Ou seja, aí eu deixo o primeiro questionamento que a gente vai conectar ali no decorrer dessa discussão. Como que eu consigo ter um controle efetivo dos colaboradores, né, e das aplicações que esses colaboradores fazem uso se o perímetro deixou de existir, né? Então, fazendo uma analogia, né, é do mesmo modo de eu pegar ali, olhar ali para as pessoas andando na rua e fazer o questionamento: como que eu protejo essas pessoas que estão atravessando a calçada, atravessando ali uma faixa de pedestre, sendo que eu não tenho uma proteção que circula? Ou seja, não tem como, né, dentro dessa minha analogia, eu colocar um muro ali em volta de todo mundo que está andando em via pública, né? Mas como que eu faço isso agora, olhando para esse perímetro que não existe e controla as aplicações ali desses usuários que estão pulverizados geograficamente, né? Eu acho que esse é o ponto, o grande ponto da discussão, né? O Shadow IT é algo que está intrinsecamente ligado com até essa mudança ali da inexistência do perímetro tradicional. Perfeito. É exatamente isso. Acho que é o recorte do mundo corporativo hoje e é o que eu acho que deixou esse problema, né, do Shadow IT numa dimensão cada vez maior, né? Porque você perdeu de fato aquele perímetro onde antes era controlado ali por um faro de borda, hoje os usuários trafegam ali de forma híbrida, né, dentro do cenário corporativo. Perfeito. Vamos lá. Então, o que que é o Shadow IT, né? Qual que é o conceito disso que a gente está falando, né? Como o próprio nome dele, ele traz ali um pouco para a gente, né? Que é o Shadow vem de sombra, né? E IT ali de tecnologia da informação. Então, são ali o que que tá por baixo dos panos, quais que são as sombras que a gente tem. Então, o Shadow IT basicamente são todos os sistemas, dispositivos, aplicações SaaS, aplicações de IA, tudo que é aplicação, sistema, tecnologia utilizado ali dentro do ambiente de uma empresa, de uma organização, e que esse aplicativo ele não tem aprovação, conhecimento ou controle do departamento de TI. Ou seja, os usuários utilizam várias aplicações de forma corporativa para trabalhar. Várias delas eles compartilham dados da empresa, dados pessoais da empresa, dados relevantes e até sensíveis, e não existe visibilidade, aprovação, conhecimento dos departamentos responsáveis pela tecnologia ali do negócio, tá? Então aqui do lado direito tem até alguns exemplos, né? O funcionário utiliza o Google Drive pessoal para compartilhar documentos internos da empresa. Um time de marketing contrata uma plataforma onde ele sobe ali artes, informações diversas ali do negócio, ou pode ser, por exemplo, uma plataforma de automação e não envolve a TI, né? Caso que acontece, acho que sempre, né? Desenvolvedor sobe código, seja num repositório GitHub pessoal. A gente teve até um exemplo, né, de uma empresa recente, né, que conversando ali com um cliente, teve, né, identificação para ferramentas de antifraude de dados da empresa em repositórios ali particulares ou pessoais ali dentro do GitHub. E time financeiro e RH, a mesma coisa, né? Podendo utilizar ali ferramentas de compartilhamento de arquivo, ferramentas de IA ou qualquer ferramenta, a gente já viu muito time de RH compartilhando questões, por exemplo, até médicas, pessoais, em plataformas de conversão de PDF, plataformas de compartilhamento de arquivo, que o time de TI não tem aprovação, não tem conhecimento, não tem controle. Então, como o texto ele já diz, né, o termo sombra ele é bem preciso. Ou seja, esses recursos eles existem, eles são utilizados, eles operam, eles trafegam dados do negócio, eles geram risco, mas eles permanecem invisíveis no ambiente. Então,
não há ali, né, controle, visibilidade ou aprovação prévia da utilização dessas aplicações para o contexto do negócio, para os setores ali que são responsáveis. Então, isso entra ali o departamento de TI, isso entra o departamento, se a empresa tiver, né, de privacidade de dados, isso entraria também o departamento de segurança, pois ali, né, ele teria que ter o controle e a visibilidade desse tema. Então, os usuários, né, e a gente fala um pouquinho aqui na apresentação, nem sempre, né, é má fé, né? Então, o colaborador, ele vai buscar ali agilidade, ele viu uma aplicação nova, um amigo dele falou de uma aplicação que faz tal coisa de forma mais fácil, e ele vai procurar essa agilidade ali, e ele não vai ter 100% das vezes o conhecimento de que há um cuidado por trás daquilo. Por isso, até por isso depois a gente vai falar um pouquinho também de conscientização, que é importante. Mas o departamento de TI tem que estar coberto, né, desse nível de controle. Perfeito. Aí complementando, né, esse ponto aí do Shadow IT, né, de fato é um buraco sem fundo, né, porque hoje quando a gente olha ali em termos de aplicação SaaS, né, existem milhares de aplicações SaaS, né, e cada aplicação SaaS ali oferece uma quantidade de recursos, que entra exatamente nesse exemplo, né, então o colaborador ali, por falta de noção ali de segurança, ele pode fazer o uso de uma aplicação, pode ser até uma aplicação legítima ali, mas ela pode estar trazendo um risco ali para a organização, né? Desde um risco de exposição de dados, né? O colaborador subir esses dados ali para uma aplicação não homologada, que é uma aplicação ali que pode reter esses dados, né? A gente não sabe o fim ali que aquela aplicação SaaS pode estar trazendo ali para o uso de um dado corporativo, ou mesmo uma aplicação maliciosa, né, que está sendo utilizada ali dentro de um contexto de ataque, né, ou seja, o colaborador ele foi pescado pelo uso daquela aplicação, mas não é uma aplicação legítima ali, né, ela pode ali ter uma má intenção ali por detrás, né, que está expondo ali, além do dado, também a rede corporativa a risco. Né? E esse exemplo de uso cotidiano que você trouxe, eu achei bem interessante, né, porque a gente que trabalha aqui, né, de forma especializada ali, com esse tipo de problema, né, e trazendo, obviamente, as soluções associadas, a gente vê isso e vivencia isso no dia a dia. Perfeito. Teria algum exemplo que Esclarecer. você queria trazer, né, do que você já vivenciou em termos de algum exemplo de uso cotidiano, que você entendeu ali e viu que tinha uma exposição de risco, a gente teve de tomar algum controle ali em relação ao Shadow IT? É assim, é uma situação que é muito comum, né? É, como você falou, o colaborador ele só quer agilizar o trabalho, mas muitas vezes ele não pensa na consequência por trás daquilo, né? Então, quando se trata de uma empresa, principalmente uma empresa que é fortemente regulamentada, uma empresa aí de segmento financeiro, tudo precisa ter um contrato, ter um due diligence, passar por um time de compliance antes de ser aprovado no ambiente corporativo. E aí o que acaba acontecendo é o usuário aí de uma certa empresa que estava utilizando a ferramenta Monday, né? E dentro dessa ferramenta Monday ali, era uma pessoa do time de marketing e ali ele estava com diversas campanhas estratégicas da empresa contidas nessa ferramenta. E aí a gente, através do controle ali de Shadow IT, a gente conseguiu visualizar a utilização dessa ferramenta, entender que ela está sendo utilizada por um grupo de usuários e a gente foi, né, cortando, a gente já estava numa ação de cortar ali diversas aplicações que não deveriam estar sendo usadas, não estavam homologadas, né? E no processo a gente cortou esse Monday. E no momento que a gente cortou, o usuário entrou em contato, né? E falou assim que, cara, o trabalho dele todo estava lá no Monday, que ele precisava muito daquilo, se a gente não podia liberar para ele, pelo menos migrar o que ele tinha lá para a ferramenta homologada, né? E ali a gente viu que assim, o cara estava depositando ali, o usuário estava depositando toda uma estratégia de marketing numa plataforma onde a gente não tinha um contrato, a empresa não tinha um contrato com a plataforma, portanto ele não tinha nenhuma responsabilidade quanto ao, por exemplo, vazamento de dados daquilo, ou o que eles poderiam estar fazendo com aquele dado armazenado, né? Também falando ali de, principalmente de IA, isso acontece bastante, né? Então a gente tem ali diversas pessoas tirando dúvidas e muitas vezes as pessoas acabam mandando documentos confidenciais para algum modelo de IA, mas esse modelo não tem nenhum contrato corporativo com a empresa, portanto o tratamento de dados daquilo ali pode estar sujeito ao treinamento geral da IA, né? Então, pensando num exemplo bem simplista ali, né? Vamos supor que nós subimos um documento da Nausai para uma IA não homologada, um documento confidencial,
Se uma outra pessoa, em um outro determinado momento, fizer uma pergunta sobre a Nowside, uma informação que não está disponível ao público, mas se nós alimentamos esse modelo com esse documento confidencial, pode ser que a resposta venha com base em informações reais, né? Porque a gente, no momento passado, acabou compartilhando isso. Isso aqui entrando mais no mérito ali de dados, né, de vazamento de dados, enfim, mas também cabe também malware, entre outros riscos que estão disponíveis na rede, porque além da questão de dados, né, também tem a questão da segurança do fornecedor, né. Então é muito comum a gente ver ali ataques de supply chain, onde a gente tem às vezes até mesmo fornecedores homologados, né, e de alguma forma ali o atacante chega em algum dos clientes. Então imagina isso para quando você nem tem um contrato e não sabe as práticas de segurança do outro lado, né? Então é uma coisa assim muito, muito recorrente. Perfeito. E que eu não É sei se a isso. gente vai abordar um pouquinho ali mais para frente, né? Talvez tenha um tópico apropriado, mas eu vejo que o pessoal também confunde muito o contexto, né, e o conceito ali de Shadow IT com algum controle de segurança, por exemplo, a nível de URL filter, né? Então, eu acho que são camadas distintas, né? Hoje a gente vê muitas empresas falar o seguinte: eu tenho controle de aplicativos, mas ele tem um URL filter. Então, eu entendo também que o Shadow IT, ele transpassa simplesmente um controle a nível de URL, né? Eu tenho de ter visibilidade, entender contexto e ter relatórios para tomar decisão. Eu vejo que esse trabalho estratégico são pouquíssimas empresas ali que se debruçam realmente para falar, né? Eu tenho visibilidade, né? Eu entendo o que está acontecendo, eu categorizo as minhas aplicações, eu acho que essa é a palavra, para aí assim aplicar o controle, que pode ser feito via URL filter, né? Eu entendo, se me corrija se eu estiver errado, mas também a gente pode fazer esse controle via outros recursos ali de soluções de proteção de rede, né? Que a gente vai adentrar um pouco mais à frente. Tá certo esse meu raciocínio? Tá certo, a gente vai ter uma parte aqui só para falar como detectar o Shadow IT. Legal. Que a gente vai falar um pouquinho dos recursos de segurança que a gente tem hoje a nível de mercado, ou ferramentas, né? Ou boas práticas que nos apoiam aí para como que a gente detecta o Shadow IT dentro do ambiente, né? Então, o Shadow IT, né, a TI ali, essa sombra nos acessos às aplicações, ele acaba sendo uma resposta de falhas sistêmicas que a maioria dos negócios tem. Essas falhas ou percepções ali, ela normalmente emerge dessas três frentes que estão citadas aqui. Do lado do colaborador, das áreas de negócio e também do lado da TI. Então, do lado do colaborador, normalmente a gente tem as ferramentas que foram repassadas o acesso para ele, ou que foram normalmente aprovadas, podem ser lentas ou inadequadas para o que ele faz. Existe uma pressão dentro dos setores, né, e do lado do colaborador, por mais produtividade, por resultados ali maiores, né, do cargo que ele está ocupando. Existe ainda dentro dos negócios muita falta de conscientização e de entendimento sobre os riscos que envolvem, né, utilização de aplicações, principalmente aplicações onde você trafega dados. Cultura do usuário resolver o problema ali de forma independente. Então, eu estou com esse problema aqui, eu vou procurar ali uma solução, uma ferramenta, né, que me permite resolver o meu problema de forma independente. Então, esses cenários fazem com que o Shadow IT aconteça, porque ele vai buscar uma aplicação não homologada, uma aplicação que pode trazer algum risco, ele vai utilizar isso sem isso passar por um procedimento de homologação, um procedimento de avaliação de compliance, e no fim a gente vai ter o Shadow IT acontecendo, uma aplicação sendo utilizada de forma corporativa, sem ter ali a visibilidade e aprovação dos setores que são responsáveis. Dentro das áreas de negócio também acontecem essas falhas sistêmicas, né? Normalmente não há uma comunicação adequada, né, do setor de TI/segurança com as áreas de negócio, e a TI acaba sendo vista como um gargalo, né, e não como uma parceira estratégica ali que poderia prover esse cenário para as áreas de negócio. Às vezes não há um padrão ou processo de aprovação, quando ele existe, né, porque não é sempre que as empresas têm esse processo, ele é
burocrático e demorado, né? Então isso acaba gerando nas áreas de negócio o sentimento de não buscar esse processo de aprovação. Os orçamentos, né, toda a parte de FinOps, ele é fragmentado e descentralizado, então não há ali, né, um contexto, uma comunicação adequada, um processo e ter um padrão para esse tipo de situação, seja de orçamento, de solução, ou ali de compliance para as ferramentas que são utilizadas. E do lado da TI, né? Porque às vezes, quando há um catálogo de ferramenta, né, que não é sempre, né, que a TI seja inventário, ferramenta adequada para isso. Às vezes ele está ali desatualizado, não há ali um controle, não tem nem pessoas para cuidar desse contexto. Há uma falta de canal ágil para atender essas demandas que vêm das áreas de negócio e do colaborador. E não há ali, né, visibilidade, não há ferramenta, não há processo, não há pessoas também para ter de fato, né, o controle, a visibilidade e a possibilidade de ter essa visão do que está acontecendo na borda da rede, o que meus usuários estão acessando. Tá. Então, isso normalmente emerge, né, seja das áreas de negócio, seja dos colaboradores e da própria TI, né? Quando a gente fala TI, a gente engloba ali desde o setor de segurança, de redes, de tecnologia de maneira geral e até de privacidade de dados. Né? Ou seja, como que eu defino o seguinte, eu vou ter controle sobre Shadow IT se eu não tenho um processo desenhado? Porque o processo vai permear desde um colaborador, ele teve uma aplicação que é importante para ele ou ele quer usar bloqueada, né? Se ele não sabe nem como pedir o acesso a essa aplicação ou solicitar que essa aplicação foi liberada ou o modo de descrever a necessidade dele, né? Existem critérios ali em termos de avaliação. Né? Por exemplo, será que essa aplicação ela trabalha com HTTPS, ou seja, eu tenho criptografia ali fim a fim, né, do usuário para a aplicação? Será que essa aplicação ela atende parâmetros de segurança de ISO 27001, né? Ou seja, até para o colaborador pedir e se a solicitação chegar do lado da TI para ela tomar a decisão de liberação, tem de ter um processo. Né? A mesma visão da área de negócio, né? Ou seja, ao invés de um colaborador, por exemplo, ir de forma autônoma, né, fazer o cadastro no site de uma aplicação SaaS e começar a usar, deveria ter, né, numa visão de um processo organizado, o colaborador deveria solicitar ali para a área de negócio, ou seja, para o gestor, né? Então, tudo que a gente está falando aí nasce num Dentro do processo bem processo. desenhado. E a gente não vê isso na prática. Processos, né? Mesmo que a gente queira ali a segurança, a melhor prática, no final a segurança existe para proteger o negócio, né? E o negócio sustenta ali a segurança. Então tem que ser uma relação de equilíbrio. Então não dá para poder fazer o controle sem um processo estruturado, né? Eu diria que é um problema mais de governança do que de tecnologia, né? Do ponto de vista tecnológico, nós conseguimos ter visibilidade, nós conseguimos efetuar ações ali, né, aplicar políticas, mas se a gente não tem um processo bem estruturado, vai ser uma briga entre times que não deve ocorrer, né? A gente, com um processo bem estruturado, primeiramente, o usuário ele mesmo já vai ser a primeira barreira de defesa. Ele mesmo vai olhar uma aplicação e pensar, cara, isso aqui passou pelo nosso processo de aprovação, isso aqui é homologado, eu deveria estar colocando dados ali. Então, o primeiro processo ali é a própria conscientização do usuário e uma política bem determinada ali do que deve ser utilizado como ferramenta e o que não deve. Né? A partir do momento que a gente consegue isso, passa a ser muito mais fácil efetuar o controle e lidar, né, com os impactos de aplicação desses controles, porque vai ter um entendimento muito maior dos usuários, principalmente daqueles que pertencem à área de negócio. Você trouxe um ponto muito importante, né? E até transcendeu a visão que eu falei de processo, que realmente, né? Isso não é um problema da segurança, se ela toma o controle em termos de permitir, bloquear ou tomar uma ação. Mas essa decisão está ali a nível de governança e de negócio. E o que também não acontece na prática, né? A gente vê muito projeto aí, né? O time de segurança tomando decisões de bloqueio que nem deveria estar na mão a decisão do time de segurança. Ele é só um executor daquilo que o negócio decidiu, né? Só que como os times não conversam, né? Acaba ali que o time ou ele vai ter ali, né, um controle de Shadow IT extremamente aberto e permissivo,
ou ele vai tentar fazer algo a nível de bloqueio, mas pode gerar um impacto no negócio e aí a gente sabe o que acontece, né? Gera aquela visão negativa, mas está bloqueando, não está funcionando. Ou seja, onde que nasceu o problema? Exatamente nesse ponto que você falou, Rick, na falta de alinhamento e principalmente de conscientização. Tem hora que não sabe, né? É uma questão muito forte na nossa área, né? A gente é muito técnico, a gente está preocupado simplesmente lá em executar, mas falta ali, né, a conscientização e o planejamento. Perfeito. E aqui alguns números, né? Qual que é a dimensão real desse problema, tá? Esses números revelam que o Shadow IT já é praticamente a norma, né? Ele já não é uma exceção, ele é a regra dentro das organizações modernas, né? Dos ambientes de TI que a gente tem hoje. Então, hoje, 80% das empresas admitem já, segundo o Gartner, ter, né, Shadow IT, né, ter essa sombra de acesso à aplicação e sistemas diversos dentro dos seus ambientes. 35% dos gastos de TI em grandes empresas são feitos fora do controle da TI, né? Não há ali uma participação da TI dentro dos gastos que estão de TI, ditamente, né? 1 em 3, né, brechas de segurança dentro das empresas, eles origem em ativos desconhecidos, ou seja, o próprio Shadow IT, ele está aí dentro de 1 em cada 3 brechas de segurança, tá? Então, imagina você ter uma brecha de segurança ali e você não ter nem a noção, né, nem a visibilidade ali de qual ativo, quem que saiu, como que isso foi exfiltrado, como que isso foi identificado, até para você ali, né, se proteger ou remediar essa brecha seria mais difícil. Então, 10 vezes mais aplicações, né, do que as organizações imaginam estão em uso, né? Então, se você imagina que sua aplicação sua empresa hoje você usa, sei lá, 200 aplicações, é muito provável que ela usa perto de 2.000 aplicações. Então, Isso, né? Quando você coloca uma exatamente. solução que tem a capacidade de entender, É sempre mais do que eles não, é um imaginam. volume assustador. Você vai trazer o exemplo do nosso Tenet ali no final, né? Realmente é um volume que a gente vê isso na prática, esse indicador ali refletido no mapeamento ali das aplicações. Perfeito. E não tem como a gente não falar de IA, né? Então a gente tem 3 vezes mais aí, dados ali de 2024, crescimento no uso de ferramentas não autorizadas com a ascensão aí, né, do GenAI, né? Então cada dia lança IA nova e os usuários estão por dentro de tudo, cara. São IA ali e tem questões de promoção, né, de custo envolvida, tem questões ali de aumento de uma produtividade, de uma IA que faz um relatório mais específico. Esses números aqui, eles trazem um pouco da dimensão, de fato, do o que pode causar, qual que é o tamanho desse rombo que é, de fato, o Shadow IT ali dentro dos ambientes. Só fazer um questionamento, eu gosto muito de colocar as coisas em perspectiva, né, e sair dessa visão puramente, vou falar, técnica, né? E aí eu deixo realmente uma reflexão para as pessoas, para eles entenderem o problema do Shadow IT, né? Então imagina que você tem sua casa lá, né? Muito aí que vocês devem estar escutando são pais, né? São filhos, ou seja, seu filho você ama ele, sua mãe você ama ele, né? Você deixaria, né, vários desconhecidos entrar dentro da sua casa e conversar com seu filho sem seu consentimento? Shadow IT é exatamente isso. Véio. Então É, imagina que seu filho e sua mãe é aquilo que você ama. No contexto de uma empresa, né, são os dados e as informações sensíveis ali que estão sendo manipulados para essas aplicações. Literalmente, quando a gente não tem controle de Shadow IT, o que está acontecendo é isso, né? O usuário, né, na analogia, seu filho ali, com uma informação, ele interage com um desconhecido e desse desconhecido, e a gente está sujeito ali a dezenas de riscos associados nessa interação. Exatamente o que acontece. Então, o que está acontecendo nas empresas hoje é exatamente isso, né? Os usuários, né, estão interagindo ali com dezenas e milhares de aplicações na internet e vocês nem sabem o que eles estão fazendo nessas aplicações. É zero controle. Né? Eu não deixaria, por exemplo, um desconhecido entrar aqui dentro de casa, interagir com a minha mãe, com o meu irmão, né? E simplesmente olhar e falar, opa, quem que é essa pessoa que está aqui?
né? E é o que acontece em termos práticos, né? Se a gente faz aí essa conexão, esse tipo de analogia. Perfeito, ótimo E é exemplo. interessante você falar isso aí, Leandro, porque ainda nessa analogia aí, né? Além da gente gostar, né, querer conhecer ali o que está entrando ali na nossa casa, né, para assim dizer, também tem a questão de antecedentes, né? Então, por exemplo, por mais que você permita uma aplicação, você sabe o histórico dessa aplicação? Ela teve algum vazamento de dados dos últimos 3 anos? Ela teve algum tipo de incidente de segurança grave que foi noticiado e alguma coisa do tipo? Então entra naquela mesma analogia ali de um estranho, né? Por mais que a primeiro momento ele pareça agradável, ele pareça útil ali, uma ferramenta que funciona, você vai ver o passado ali e você vê que não tem um histórico de segurança bacana. É uma coisa ali que já rolou diversos incidentes de segurança no passado e que você está se expondo ali novamente em contato com aquela ferramenta. Uma coisa muito comum, né, de acontecer é que, né, nesse mérito ali de Shadow IT, os usuários vão utilizando diversas aplicações, podem não ter um incidente até o momento. O incidente acontece, mas como a gente não tem visibilidade, não tem nenhum rastreio do que está sendo utilizado e por quem foi utilizado, aquilo ali vai passar em branco, né? Então, pode ser algo que vai atingir ali a empresa e a gente não vai saber de onde veio, né? É muito comum ali isso acontecer principalmente em aplicativos ali gratuitos e mais simples, né? Vou dar um exemplo aqui, cara. Aplicativo, aí você pensa, né? Quantas pessoas talvez não instalaram esse aplicativo num dispositivo corporativo, por exemplo, né? Um dispositivo móvel corporativo ali. A gente sabe que isso acontece, né? Senão não existiria Shadow IT. Então, não é só o que a aplicação faz que a gente tem que se preocupar, mas sim também com o histórico dela, principalmente quando existe ali algum tipo de incidente de segurança recente ou não. Pega bem isso que o Rick falou, foi sensacional, exatamente, né? Ou seja, lá na minha analogia, é como a gente pudesse fazer uma due diligence, né, para saber o passado daquela pessoa que está entrando dentro da nossa casa, né? Ou seja, é a visibilidade e aí conecta isso com a visão de compliance e governança. É o que a gente, de forma não técnica, tem de responder ali para um time de compliance e governança. Ó, essa aplicação tem um risco porque ela teve um vazamento de dados e tem um histórico negativo. Ou seja, não é simplesmente uma decisão de bloquear ou permitir, é uma decisão baseada em dados. Shadow IT não é só bloquear, né? É a gente realmente ter informação para tomar a decisão correta no uso daquela aplicação. Perfeito, tá, Rick? E hoje a Excelente. gente tem tecnologias capazes de nos fornecer essas informações, né, sobre as aplicações. Depois a gente vai até mostrar um pouquinho. E quando a gente está falando de Shadow IT e tudo mais, o que entra nisso? São todas as aplicações, são sistemas. Se a gente for pegar o conceito mesmo de Shadow IT, a gente não estaria falando só de aplicações, igual está falando aqui dentro do exemplo, né? Aplicações SaaS, aplicações de cloud storage, né? Que são aplicações onde você consegue compartilhar arquivo ou armazenar esses arquivos, aplicações de comunicação, de desenvolvimento, né? Principalmente se o core business da sua empresa tiver ali algum código fonte que seja ali que tenha, por exemplo, propriedade intelectual, coisas do tipo. As IAs, que a gente vai falar um pouco focado ali em IA, em alguns slides. Mas entra também dentro de Shadow IT a parte de hardware, redes e aplicações locais. Então a gente está falando ali, né, de você permitir na sua rede ter uma política para uso de hardwares. Então, dentro do seu ambiente, é permitido o usuário colocar um pendrive pessoal, porque ele poderia. Quando a gente está tendo ali, né, o acesso a uma aplicação que a gente não conhece, que a gente não tem ali, né, o controle sobre aquela aplicação, e a gente tem ali dados, a gente tem uma autenticação, a gente tem ali um contexto, uma ligação daquela aplicação como um ambiente corporativo, eu estou aumentando, né, a expansão da superfície de ataque. Se aquela aplicação ela não for segura e tiver dados da minha empresa lá dentro, essa aplicação, por exemplo, ela pode ser atacada e eu ser ali, né, comprometido com base nisso. Então, eu estou aumentando a minha superfície de ataque quando eu estou utilizando ali aplicações que não são ali conhecidas, que não têm visibilidade ou coisas do tipo. Vazamento, né? Então,
óbvio, né? O usuário está utilizando ali uma aplicação que não foi aprovada, que eu não estou tendo visibilidade, que eu não conheço, né? Então, dados sensíveis do meu negócio podem ser trocados, podem ser enviados dentro dessas aplicações, tá? Você pode ter um alto risco, né, de vazamento de dados, de ter os dados da empresa ali expostos, utilizando, né, aplicações, utilizando ali sistemas ou cenários que não foram aprovados e não estão sendo ali monitorados ou não está tendo visibilidade. Muito relevante. Então, como está dizendo aqui, a LGPD, ela exige mapeamento de todo o tratamento de dados pessoais. Então, não importa se você não conhece a aplicação, se você está tendo tratamento ali de dado pessoal dentro daquela aplicação, a LGPD exige que se tenha esse mapeamento, né? Isso pode decorrer ali de multas, inclusive, né? Tem um ponto ali que o Shadow IT pode gerar, inclusive, questões ali financeiras de multas relacionadas a essa parte, né, de conformidade regulatória. Então, isso com certeza é um risco muito alto, tá? Perda de controle de identidade, né? Os usuários vão criando ali novas credenciais, vão utilizar o e-mail corporativo para criar esses credenciais. Tem usuários que podem ter, inclusive, permissão de atrelar o tenant corporativo àquela aplicação, né? Aquela famosa permissão ali do SAML. Então, essas permissões normalmente dão à aplicação poder de ter visibilidade e, em alguns casos, até leitura dentro do ambiente de identidade da empresa. Então, a facilidade de integração com o Office 365, o Workspace da vida, ele traz essa facilidade, porém ele traz os riscos atrelados a isso, né? Então, é importante você ter controle de quem tem esse acesso a essas identidades, quem tem as permissões devidas e a visibilidade, para isso você não ter uma perda ali do controle de toda a identidade do ambiente. E riscos de disponibilidade, né? Um dos pilares ali de segurança da informação, né? Então, você ter ali algum dado da sua empresa, alguma informação relevante, uma informação crítica de negócio, um dado crítico de negócio, de uma aplicação ali que não tem ali nenhum tipo de contexto, controle, essa aplicação ela pode ser descontinuada, pode ter uma integração ali que não vai valer mais, e você simplesmente pode perder aquele dado ali relevante para o seu negócio se manter operando, relevante para a disponibilidade do seu negócio, você simplesmente pode ter uma perca disso, seja num cenário de segurança, disso ser exposto, ou num cenário de disponibilidade, você não conseguir trabalhar porque você estava operando em uma ferramenta, né, que não era ali adequada. Quando a gente fala dos riscos, né, tem algum outro ponto que vocês colocariam aqui de risco? Não, acho que esses riscos estão bem aderentes, né? Acho que esses aí são os principais. Obviamente que a gente pode ali elencar outros, né? Mas eu queria dar destaque para dois riscos aí, né? Primeiro, é o de vazamento de dados, né? Eu acho que é inerente a partir do momento que o usuário está interagindo com uma aplicação que é desconhecida pelo time de TI, qual dado que ele está colocando lá. Só Deus sabe, porque se eu não conheço nem a aplicação, né? E aí a gente vai mostrar mais à frente ali na aplicação, né? Que a gente consegue ter essa visibilidade, que muitas das aplicações que os usuários podem estar utilizando já tiveram vazamento de dados, né? Ou seja, tem o risco, primeiro, do usuário colocar o dado lá e o dado dentro de uma aplicação de terceiro, ele está exposto a vazamento, né? Ou seja, a gente pode falar que, inclusive, houve dois vazamentos, né? Primeiro, do usuário para a aplicação que eu não conheço, já eu posso considerar um vazamento de dados, se eu não tenho controle daquela aplicação, e aí quando eu coloco dentro daquela aplicação que eu não conheço, a própria aplicação pode sofrer um ataque cibernético e vazar meu dado, né? Como a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Toda empresa ali em território nacional tem de respeitar, né? Mas eu falo também de regulações setorizadas, sejam PCI, né? Ou alguma legislação ali específica ali do Bacen, né? Ou seja, então se eu estou ali realmente com um cenário de alto uso de Shadow IT e não tenho visibilidade, eu posso estar ferindo ali alguma questão regulatória que no final do dia pode virar uma multa ou mesmo um incidente ali de cibersegurança. E aí, né, quando a gente fala de legislação, a gente tem risco e multa, perca de reputação, né, e tudo que envolve ali, né, a regulação ali aplicável
ao setor, né? No próximo slide a gente vai ter outro também falando sobre que, cara, hoje não tem jeito. O ChatGPT, o Gemini, o Claude, o Copilot, todas as principais IAs, né, de mercados, elas são hoje utilizadas massivamente por praticamente todas as áreas de negócio da empresa. Desde a TI, o RH, o financeiro, o time de operações, o time de atendimento. Hoje, né, já há ali um contexto de uso massivo mesmo das ferramentas de IA dentro das empresas. E assim como as outras categorias, né, de aplicações, essas aplicações de IA, elas precisam de ter uma política, elas precisam de ter um controle e precisam de ter um monitoramento e a visibilidade do TI. Os colaboradores ali, né, eles vão trocar dados sensíveis da empresa, eles vão compartilhar muitas vezes até o próprio documento, né, fazer o upload do arquivo dentro da IA, e isso, né, acaba gerando ali, né, um efeito cascata, tá? Então a gente tem alguns dados de mercado ali, né, de hoje 72% dos profissionais, né, pesquisa ali da Microsoft, já usam ferramentas de IA pessoais no trabalho, né? Apenas 26% das empresas têm política formal do uso de IA, né? Eu achei que isso era até um pouco menos, que a gente vê praticamente quase nenhuma empresa tendo uma política ali formal, né, um controle sobre o que vai ser usado de IA, o que os usuários vão trafegar, e o número de IAs não autorizadas ali, né, ele triplicou ali entre 2023 e 2024. Então hoje você tem ali IA nascendo, né, de todo dia tem uma nova IA, e os usuários estão por dentro, né, existe também divulgação, existe facilidade do acesso a isso. Então, o problema, igual está falando ali, o problema é, de fato, ele é cultural. Existe, né, falha de governança e falha de conscientização relacionada a isso também. Os colaboradores não veem como risco, né, ele utilizar uma nova ferramenta, eles não veem como risco o que ele troca dentro dessa ferramenta, ele vê de fato como ele está sendo ali produtivo, ele vê como um aumento produtivo ali, né? Então, eu vou até deixar esse outro slide aqui para a gente discutir sobre, que aí vem o novo conceito, né? Que é o Shadow AI, né? Que é esse iceberg invisível aí dentro das empresas sobre o uso de inteligência artificial. Vocês têm política para uso de IA? Muito provavelmente a resposta, na grande maioria, acredito que vai ser não, até pelo eu acompanhando os clientes aqui, eu vejo que os clientes não têm, estão começando a entender que isso é importante. E outra reflexão, ter política não é ter controle, né? Então, é um Perfeito. negócio que eu bato muito, é exatamente isso. Eu vejo muita empresa com política de segurança da informação, e pensa no contexto generalista, mas a política não reflete a realidade, né? Então, simplesmente aquela frase que a gente escuta muito, tá só no papel, né? E a gente tem de Às vezes, mudar. para cumprir ali uma regulatória com algum cliente e tudo mais, faz a norma, mas não faz o controle. Exatamente. Então, esses 26% beleza, eu tenho política. Mas será que esses 26% realmente têm um controle na prática? Né? É aquela frase que a gente escuta muito, né? O papel aceita tudo, o PowerPoint aceita tudo, né? Mas na prática, o controle ali, ele não é efetivo, não está devidamente aplicado. Dentro do cenário das empresas e da TI, que a gente tem, inclusive, o novo conceito que é o Shadow AI, que é, de fato, esse cenário das sombras que a gente está falando, mas a nível de inteligência artificial. Porque se tornou, né, deu tantas possibilidades de riscos, de questões que estão relacionadas às ferramentas de IA, rapidinho. Você tem um time financeiro subindo planilha de comissões dentro do Gemini. Você tem alguém treinando um GPT. Por que treinando GPT, né? Porque ele está colocando ali dados, uma base de clientes ou algo do tipo dentro do GPT. E isso pode ser utilizado ali depois para IA ou outras ferramentas de IA que utilizam os vetores para aprender, né? Para se tornar. Você tem ali por exemplo, o time de desenvolvimento gerando uma API ali, o código, né, com a API interna jogado direto lá dentro da ferramenta de IA. Você tem transcrições de reuniões e muitas vezes podem estar aparecendo ali alguma questão dentro daquele contexto.
E o que diferencia, né, o Shadow AI do Shadow IT clássico, né? Além da IA armazenar os dados, ela aprende com os seus dados, né? Então, você jogando um dado ali dentro daquele cenário da IA, ela está aprendendo com aquele dado, ela está utilizando ele para aprender o mecanismo de linguagem de LLM dela. Então, o vazamento ele acaba sendo um processo contínuo, né? Por quê? Porque vai ter uma troca, né? Que ele está dentro da LLM da IA. Você desinstala e você acha, né, que ali já acabou, você está livre, mas não, aquele modelo, né, com a troca de informações que vocês já estão tendo, ele já foi treinado, então isso pode trazer ali, né, um risco muito maior ali pro negócio. Então o Shadow AI, ele é um cenário que vem sendo cada vez mais discutido ali, né, dado o nível de uso, né, da inteligência artificial dentro dos negócios. E ele acaba gerando alguns vetores ali, né, que são invisíveis. Então, como eu disse ali, né, essa informação confidencial que os usuários alimentam ali, né, colocando dentro das IAs, ela pode, né, alimentar ali alguns modelos de IAs terceiras que são criadas ou que utilizam daquela IA como modelo de aprendizado. Essas IAs, os usuários, né, existe a falta de conscientização de usuários que utilizam a IA ali para tomar decisões dentro do negócio. E existe o cenário ali também dos riscos relacionados à identidade, né? Então você tem ali o seu e-mail corporativo atrelado a isso tudo. Então é mais um cenário de sombra e quando a gente fala do contexto de iceberg, é pelo tamanho que essa sombra pode se virar e pelo tamanho do risco, né, que esse cenário ali de IA ele pode trazer para o ambiente das empresas, tá? Beleza. Acho que um dos riscos mais importantes, assim, na minha visão, né, aquelas famosas IAs ali de transcrição, né, de reunião. Por que isso? Cara, todo mundo sabe como é que é mandar um convite de reunião e aí chega na reunião sempre tem lá, né, um read.ai, um Firefly, Zodder e qualquer outro tipo de IA ali que transcreve a reunião. E a tendência é que a gente simplesmente aprove, cara. A gente simplesmente aprova e a ferramenta entra lá para transcrever a reunião. E aí onde que mora o problema nisso, né? Fora o fato de talvez não ser uma ferramenta de transcrição homologada com contrato enterprise ali, existe uma outra possibilidade que eu já vi acontecendo e que é mais comum do que a gente imagina. Por exemplo, né, vamos supor ali que eu já não faço mais parte da empresa, mas ainda assim, por algum motivo, chegou um convite ali, que eu estava no convite recorrente, né, e aí eu já não faço mais parte, talvez da discussão ou talvez da empresa, porém, a minha IA transcritora ela vai tentar entrar nessa reunião se eu for chamado. E a tendência é que o pessoal simplesmente aceite. Né? Isso quando existe o prompt de aceite, né? Normalmente, né, a grande maioria das vezes, necessita de um aceite, mas que todo mundo aceita, né? E aí a ferramenta ali vai transcrever toda a reunião. Talvez seja uma reunião onde essa pessoa que vai receber a transcrição não deveria saber daqueles dados, às vezes não cabe ali hierarquicamente que ela saiba, ou às vezes ela nem faz mais parte ali do projeto ou da empresa e mesmo assim ela vai receber aquelas informações. E aí fica um plus, né? Atores maliciosos normalmente, às vezes quando eles fazem um ataque direcionado a uma certa empresa, e eu já vi isso acontecer até mesmo no cliente da gente, onde que eles mandam uma IA para poder transcrever a reunião para eles, assim, eles já estão com um alvo em mente e eles designam aquela IA ali para poder participar do Teams no geral. Eles ficam, né, tentando ali acertar qualquer convite, qualquer coisa, para que isso apareça ali para ser aprovado, né? E caso seja aprovado, essa IA vai entrar, vai transcrever e o ato malicioso vai conseguir receber todas as informações que de outra forma ele não conseguiria. Por quê? Porque o agente de IA quase sempre vai entrar com um domínio desconhecido. Então, quando é uma pessoa com domínio desconhecido pedindo para entrar, a gente normalmente não deixa. A gente fica mais atento.
Agora, quando a gente lê um read.ai ali, geralmente vem assim, né? Read.ai de fora, simplesmente atrelar o nome Leandro nessa IA qualquer, ela não vai vir com o domínio corporativo, e aí os usuários, por familiaridade ao nome, talvez, vão simplesmente aceitar. E nisso a gente, né, resulta aí nesse vazamento que é contínuo, né? Igual o Henrique já descreveu, a gente até antecipou um pouco esse tema. Quando a gente fala ali de IA generativa, todo dado que a gente envia fora de um contrato enterprise, a gente não tem a segurança de que aquele dado será restrito, né? E sim vai ser utilizado para alimentar o modelo e pode ser exposto a demais usuários. Perfeito. Minha contribuição é novamente, né, um ponto para a galera pensar, né? Ou seja, como que eu controlo esse cenário, né, que é extremamente gravoso, ou seja, de alto risco, sem impedir o uso de IA e a produtividade. Acho que esse é o nosso grande desafio, né? Porque Sim, é um caminho sem volta, né? Não tem como simplesmente falar, minha empresa não vai utilizar IA, né? O caminho não é esse. O caminho é como que eu consigo liberar o uso de IA pelos usuários com controle e segurança, né? Ou seja, é a linha do meio, como que eu equilibro as coisas. perfeito. E a gente vai falar até algumas formas de contribuir com os negócios para fazerem isso, né? Então a gente vai falar um pouco aqui, pensando ali talvez na parte mais ferramental Perfeito. desse cenário, a parte mais tecnológica. Né? Quais ferramentas podem ser usadas para evitar o Shadow IA nas empresas, né? Então, e toda ferramenta ela tem que estar atrelada, né, a um processo e tem que ter pessoas, né, adequadas ali para cuidar daquela ferramenta, que tem tanto o know-how da ferramenta e ela tem que estar trabalhando em cima, seja de um framework, seja de uma boa prática, de uma norma de segurança a ser cumprida. Então, né, como que normalmente, né, são os principais pontos ali que a gente pode utilizar para detectar o Shadow IT? Acho que o primeiro ponto, né, a análise do tráfego de rede, né? Então, os principais tópicos ali, né, relacionados a essas aplicações são de tráfego de internet. Então, acho que o principal ponto que a gente tem é ter uma maneira de ter inspeção adequada de todo o tráfego de internet dos usuários. E, por exemplo, o firewall de borda dentro do meu ambiente, eu já monitoro ali, por exemplo, a parte de tráfego, né, de internet dos usuários. Beleza, mas como que é o comportamento dos usuários dentro da empresa? É um comportamento híbrido? Eles trabalham tanto embaixo do firewall de borda, mas eles também vão para casa com o computador, eles trabalham de home office, eles trabalham de um hotel, trabalham viajando. Por quê? Quando a gente fala de análise de tráfego de rede, é importante a gente garantir essa análise de tráfego de rede. Então, aqui tem exemplos, né? Ter inspeção ali de URL, DNS, logs, né? De proxy, o que é trafegado, identificação de domínios e IPs não catalogados, análise de padrões e upload e download suspeitos. É importante que a gente garanta toda essa camada de análise de tráfego de rede para todos os dispositivos do nosso ambiente. E não importando onde esses dispositivos estão localizados. Se a gente tem hoje usuários em home office, a gente precisa ter um contexto de análise do tráfego de rede desses usuários em home office, ou se usuários que trabalham viajando, a gente precisa ter um contexto de análise de tráfego de rede desses usuários. Do que os usuários estão acessando, a gente não consegue gerenciar o que a gente não consegue ali enxergar, né? Então a gente precisa garantir essa análise de tráfego de rede de forma total no nosso ambiente. Concordam, Rickson? Concordo perfeitamente. Muito importante esse ponto que o Leandro colocou, porque é a composição. Então, quando a gente fala aqui de análise de tráfego de rede, a gente precisa ter a análise do tráfego de rede do usuário para saber que aplicação que ele está acessando. Mas isso, por si só, não trata aquela ferramenta como uma ferramenta capaz de nos fornecer relatório ou informações ali relacionadas a Shadow IT. A gente precisa compor isso, né, com um contexto. Beleza, além de eu identificar o que o usuário está trafegando, que é praticamente um pré-requisito, né, eu não consigo ter essa visibilidade se eu não identificar o que o usuário está trafegando, eu preciso de alguma forma transformar isso
em uma informação analítica e relevante. Então, eu preciso ter formas de descobrir quais que são as aplicações. Então, beleza, eu estou vendo um tanto de tráfego ali. Aquele tráfego é para qual aplicação? Então, a gente precisa ter uma descoberta automática de quais aplicações SaaS dentro do tráfego de rede dos usuários que elas estão sendo utilizadas. O ideal é que tenha dentro dessa plataforma também uma classificação ali dessas aplicações, qual que é o risco, qual que é o contexto ali de compliance daquela aplicação, e que a gente consiga fazer um controle dentro dessas aplicações. Então, tudo isso, né, a forma de detectar o Shadow IT, ele precisa estar dentro de uma composição. E hoje a gente tem ferramentas adequadas que já trazem essa composição para a gente. Então, você tem também outros dois aspectos. A parte de agente ali dentro dos endpoints, né, para você ter ali minimamente um inventário de software dos dispositivos, o que está instalado nos meus dispositivos, quais que são as aplicações utilizadas aqui dentro do ambiente, dentro dos nossos dispositivos corporativos, e monitoramento ali, né, dos processos, conexões ativas dentro daqueles aplicativos e dos dispositivos dos usuários. Assim também como essa parte de aplicações, tráfego de rede e do CASB, né, ela está também interligada com a parte de análise de identidade e acesso. Hoje, os usuários eles fazem normalmente, né, controles ali de uploads, e você precisa ter um controle de identidade do ambiente. Eles fazem o acesso nessas aplicações com e-mail corporativo. Então, é muito importante que você tenha um contexto ali, né, um controle de como que está sendo usado a parte de identidade do seu ambiente dentro dessas aplicações e desses acessos, tá? Então, é um composto, né, de ferramentas e de controles que a gente tem que ter para a gente conseguir, de fato, detectar o Shadow IT e fazer um casamento ali, né? Aí, beleza, você com todos esses contextos ali, você consegue ter o que a gente vai mostrar no final no nosso relatório, que é qual aplicação que está sendo acessada, o que está sendo acessado lá dentro, por quem, qual que é a classificação de risco. Então, é muito importante essa composição para, de fato, você conseguir detectar o Shadow IT. Mesmo, né, a gente falou ali de caso, né? Tem muita gente também que confunde ali esse controle, tá? CASB é? CASB é um DLP, tá? É um nome bonito ali que foi dado. E aí você tem dois tipos de CASB que, igual o Henrique falou, que tem o CASB inline, ou seja, que sai da máquina do usuário para destino a algum site que passa por dentro da solução de proxy, né? Ou seja, está no meio do caminho. Mesma coisa de um porteiro na porta de um prédio. Todo mundo que passa pelo esse porteiro, ele vai conferir ali o que a pessoa está carregando, fazer uma revista e conferir ali a identidade da pessoa. Ou seja, o inline é porque ele está no meio do caminho fazendo esse papel de broker, né? E o CASB API, né, que a gente chama também de CASB outbound, né, é como o porteiro ele saísse ali da posição dele, fosse ali no carro da pessoa que está entrando na garagem, ou seja, está fora do caminho padrão, ele conferisse ali o porta-mala do carro e dentro do carro se tem algo ali suspeito, pode representar o risco. O carro é a aplicação SaaS, ou seja, está fora da rede, ele comunica ali via API, tá? Então entenda CASB como um conceito de DLP, né, de Data Protection, tá? E isso é um dos pilares ali também para a gente ter uma visibilidade ali a nível de controle também de Shadow IT, ou seja, é um mecanismo, né, um controle de segurança que a gente pode aplicar ali como forma de entendimento de contexto ali das aplicações de Shadow IT e também de visibilidade de dados. Visibilidade, né? Então, beleza. Supondo que a gente já tem ali os mecanismos, né, as ferramentas adequadas para detectar o Shadow IT. Porém, isso é o início, né? Eu consigo agora detectar. Qual que é a jornada? Qual que são os passos até isso de fato, né, se efetivar ali em um controle adequado? Então a gente traz aqui, né, um pouco isso a nível de desenho, como que isso seria na prática, né? Então a gente tem ali normalmente o limbo,
que é de fato, né, as aplicações desconhecidas ali sendo utilizadas, que é o Shadow IT acontecendo. A gente precisa de alguma forma descobrir isso, né? Então, normalmente utiliza as ferramentas adequadas ali, né, para ter essa varredura. Isso envolve, né, obviamente, um tempo, né, de descoberta ali, de discovery, do que os meus usuários estão acessando dentro do meu ambiente. Com base nessa descoberta, você parte para as 3 etapas aqui finais, né? Que é você classificar aquilo que foi descoberto, qual que é o risco daquelas aplicações, qual que é a categoria, qual que é a criticidade daquilo que foi ali descoberto dentro do meu ambiente, avaliar a necessidade de negócio do que foi descoberto e classificado. Tem coisas que foram descobertas que têm um risco alto, uma criticidade alta. Qual que é a necessidade dessa aplicação para o meu negócio? Faz sentido? Era para os usuários estar acessando? Eu vou liberar? Até você chegar à parte de fato gerenciar isso, que é o quê? Aprovar, bloquear aquela aplicação ou gerar ali um contexto maior de auditoria, de monitoramento dentro daquelas aplicações. Então, cada estágio desse, ele vai exigir ali uma ação específica do setor adequado, né? Desde inventariar, ou seja, descobrir tudo que está sendo acessado, desde classificar, porque para classificar você tem que ter um critério de classificação. Qual que foi o critério utilizado? Foi um framework de segurança? Foi a política de segurança da informação? Até entender a necessidade e até decidir de forma adequada se aquilo dali vai ser liberado, permitido ou bloqueado, né, pelo ambiente de TI. E garantir que você vai conseguir monitorar aquilo continuamente, né? Porque toda semana, todos os dias terão aplicações novas. Como que você está coberto de controlar essas aplicações novas que nascem todos os dias? Isso, como que você vê isso na prática, né? Acho que você tem bastante experiência ali de lidar com essa jornada, né? E quais são os desafios de implementar essa jornada em termos práticos aí? A parte mais complicada dessa jornada, né, ao meu ver, seria a, a etapa 3 e 4 ali, né, de classificação e avaliação. Eu acho que é a etapa ali que exige mais operacionalmente ali, da empresa. Por quê, né? Porque no primeiro momento a gente não sabe de nada, não tem conhecimento, está tudo invisível ali, não sabemos o que está acontecendo no ambiente. A gente passa a detectar, né, o ambiente, a fazer uma varredura e entender o que está sendo utilizado. E aí acho que é nessa hora que a maioria das empresas ali toma um susto, né? Porque a gente percebe que a quantidade é muito superior ao que a gente imaginava. E, portanto, o trabalho para poder classificar e avaliar tudo isso também é muito maior, né? Então, assim, realmente, acho que a parte mais difícil é a classificação e avaliação. Por quê? Porque normalmente, né, numa empresa onde o Shadow IT está acontecendo, nunca houve essa preocupação de classificar e avaliar aquilo que está sendo utilizado. Então, normalmente é o seguinte, o que a empresa já tem de licenciamento, subentende-se que pode se utilizar tranquilamente, mas todo o resto ali que está oculto não tem um processo definido para aquilo. E, novamente, entra naquele critério que a gente fala que é mais sobre governança do que tecnologia. Então, mesmo que a gente tenha capacidade de descobrir, classificar e avaliar, né, através de uma ferramenta tecnológica, isso tem que ser pautado pela regra de negócio da empresa, pela governança, porque não adianta, por exemplo, ali, vamos supor que a gente avaliou uma aplicação, né, e a gente entendeu que essa aplicação é de alto risco e deveria ser bloqueada. Então, vamos trazer como exemplo muito comum, que é o WhatsApp Web, né? Cara, o WhatsApp é uma ferramenta ali que normalmente tem uma exposição muito grande ali de vazamento de dados, é uma ferramenta criptografada ponta a ponta, é muito difícil fazer um controle dela de uma forma geral. Mas tem empresas que faturam ali 20% do faturamento anual tá no WhatsApp Web, né? Eu tenho exemplos de empresas que o WhatsApp Web representa ali de 15 a 20% do faturamento anual. Apesar de ser uma ferramenta que traz muito risco, ela é essencial para o negócio. Então, como que a gente consegue achar esse equilíbrio? E é através da governança, né? Do processo ali. Então, o mais difícil mesmo é o pós-descobrimento, né? É o momento ali de classificar e avaliar para saber o que deve ser impedido ou não, porque muitas vezes o próprio negócio ele não sabe.
o que pode ser impedido ou não. Porque já perderam ali o início, né? Virou uma bola de neve gigante, e aí a gente olha para aquele quadro ali, se depara com 2, 3 mil aplicações e simplesmente não sabe o que pode e o que não pode ser bloqueado. Então, assim, acho que a estratégia mais relevante nessa jornada de visibilidade é, uma vez que a gente descobre a que está sendo utilizado no ambiente, eu gosto de usar o termo de a gente fecha a porta de casa, né? Então, até então entrava desconhecidos, né? Então, o que a gente faz? A gente fecha a porta de casa para que não entrem mais. E a partir desse momento a gente olha para dentro, uma vez que a gente impede a entrada de novas aplicações desconhecidas, nós olhamos para dentro e começamos o processo de classificação ali e avaliação, até que a gente possa efetivamente aplicar um controle que a gente sabe que não vai impactar o negócio de maneira negativa. Né? Porque envolve ali É, algo que a gente não gosta de fazer como técnico. A gente gosta de ir lá, meter a mão e configurar. Ninguém quer é, parar e realmente fazer um trabalho ali que exige realmente tempo e dedicação, que é classificar esse e avaliar os processo, dados né? para aí sim aplicar a política, né? De todo esse processo, a parte mais fácil é a aplicação da política, porque ela vem só depois de uma avaliação rigorosa, né, do contexto de negócio da empresa, daquilo que está sendo utilizado. A parte realmente, o trabalho realmente, ele está em entender o que está sendo utilizado, classificar e avaliar ali o impacto disso, positivo ou negativo para o negócio. Né? Então, é colocar uma balança e achar um equilíbrio sempre entre a segurança e efetivamente o negócio. Né? Então, não dá para a gente só travar tudo aquilo que a gente entende como risco, sendo que talvez aquele risco gere mais receita do que geraria de prejuízo, né, no eventual incidente, por exemplo. Então, tudo tem que ser muito bem balanceado, não dá para a gente só olhar da ótica de negócio nem da ótica de segurança. Mas para mim a etapa mais complicada é a avaliação, que é a necessidade do negócio ali. Essa é a etapa crucial e a mais chata de se fazer também. Aí, pessoal, um ponto interessante ali, tá, né? Eu vejo muita gente boa, mas muita gente boa tecnicamente, mas não consegue, principalmente na área de segurança, né, equilibrar os dois pontos, né? E para isso você precisa de fato estudar, ter os argumentos apropriados, né? No exemplo Shadow IT, classificar de forma apropriada, para aí sim ter uma avaliação para nível de negócio tomar uma decisão, né? Vale a pena bloquear, né? Ou seja, o risco é maior do que o benefício. Até o exemplo do próprio WhatsApp, né? É uma luta a gente tomar uma decisão que seja de liberação e de bloqueio, porque a gente não faz isso baseado em dados. Ou mesmo, né, se a gente permitir, será que é possível aplicar algum controle para minimizar o risco? Porque nem sempre é o bloquear a cara crachá. Bloqueou, não pode. Talvez é liberar, mas com visibilidade, com algum nível de controle. Perfeito. E como que eu gerencio esse Shadow IT? Então, eu trouxe aqui os 4 pilares que eu acho que são importantes ali para você ter uma gestão adequada desse cenário de Shadow IT. Acho que o 1 quanto o ponto 3, eles estão atrelados em ter ferramentas tecnológicas capazes de fornecerem isso, né? Que é a parte de visibilidade. Então, é importante que você tenha uma ferramenta capaz ali de fornecer um inventário contínuo dessas aplicações, que ele mantém ali, né, uma descoberta do que os usuários estão acessando e ter um controle para poder criar o controle em cima disso. Ter esse monitoramento, né, do tráfego de identidades, o qual usuário acessou, qual aplicação, qual contexto, é muito importante essa parte de visibilidade. E isso está, né, plotado dentro de um dashboard ali, né, que você consiga acompanhar isso em tempo real. Você, no caso, eu falo a equipe adequada, né? Você tem ali desde o gestor até os times adequados a possibilidade de acompanhar isso dentro de um dashboard, né? Ali em tempo real. As políticas, né? É muito importante você ter a visibilidade, o controle técnico, mas ter também a norma, né? Então a gente falou muitas vezes de empresas que só têm a norma, só ela não resolve, mas é muito importante que ela existe. Então, é muito importante que você tenha uma política formal de uso de tecnologia no negócio, quais aplicações são liberadas, são permitidas, quais aplicações não são, políticas, né, para IA generativa, quais que são os termos, os controles, as especificidades quando a gente fala de IA, e ter um processo ágil, né, para ter o cenário dessa política dentro do negócio,
porque isso também não pode virar uma trava, né, dentro do negócio, seja uma trava da produtividade ou que as áreas de negócio, né, continuem trabalhando ali de forma adequada. Tecnologia para aplicar controles técnicos adequados. Então, quando a gente fala de Shadow IT, a gente fala muito no conceito, né, de aplicações SaaS, de sancionado e não sancionado, né? Que é o sancionado é o que é permitido ali pelo negócio, o que já passou ali pelo crivo de liberação, e o não sancionado que de fato, né, não é permitido ali no negócio, não foi avaliado, não foi ali, não passou pelo crivo ali de compliance. Então é importante que você tenha a ferramenta adequada para tanto categorizar quanto para controlar e monitorar esses aplicativos não sancionados. É importante aplicar controles de Zero Trust, né? Confiança zero, né? Eu tenho que ter formas de permitir o acesso às aplicações somente por usuários ali autorizados. Se uma aplicação ela é corporativa, eu tenho que garantir que somente usuários atrelados ali e usuários que são conhecidos e que passaram por um crivo tenham acesso. E a gente começa a falar de termos mais técnicos ali quando a gente fala de controles, que é ter um DLP em cima disso, né? Um controle ali daquela filtração de dados dentro das aplicações, e começamos a falar também da parte de IAM, né? De você ter ali um contexto de identidade universal para o acesso às aplicações. É importante que se tenha uma política de identidade e um contexto dessa identidade centralizada no acesso às aplicações dos usuários. E não menos importante, um processo de cultura dentro do ambiente. Os usuários eles têm que ter um processo de conscientização contínua de como que eles usam as aplicações, cuidados que eles devem ter. É importante que se tenha um canal fácil para solicitar essas ferramentas e que isso seja bem intuitivo e que a TI ela seja de fato ali estratégica para o negócio e também ela não se torne uma barreira ao aplicar esses contextos técnicos, né? O que vocês acham desses controles? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Eu acho que tá perfeito. E agora, pessoal, a gente vai mostrar como que é, a gente falou tanto de Shadow IT, como que eu identifico, como que eu gerencio, como que eu detecto, como que é um relatório de Shadow IT na prática, como que a gente, com dados reais, né? Então a gente vai ver um relatório agora de Shadow IT na prática e a gente consegue ter uma ideia do que compõe um relatório de Shadow IT. Então, volume, né, de acesso às aplicações, classificação de riscos, se há dado exfiltrado, se as aplicações ali, né, podem, a questão de decisão, né, se são sancionadas ou não, e toda essa parte de visibilidade em ação em tempo real ali a gente vai ver. Então, isso aqui, pessoal, é para vocês terem uma ideia de como que é um relatório de Shadow IT na prática, né? Então, e consequentemente isso vai desdobrar aqui em como que a gente gerenciaria o nosso Shadow IT dentro do meio ambiente. Então, aqui tem algumas informações que são mega importantes para qualquer relatório de Shadow IT. Por exemplo, a gente vai pegar dos últimos 7 dias, mas poderia ser do último mês, trimestre, 15 dias, um dia. É importante que ele tenha essa capacidade de mostrar ali para vocês. Volumetria é o outro dado muito importante, que é o quê? Quantas aplicações foram trafegadas. Então, esse ambiente nosso aqui, a gente está falando, sei lá, de 13 usuários, mais ou menos, e a gente está falando de 460 aplicações só nos últimos 7 dias. Então, você vê que, de fato, a gente nunca sabe como que é o uso. É sempre mais do que a gente imagina. Volumetria, não só de quantidade de aplicações, mas de volume transferido de dados. Então, o volume total e o volume que foi feito via upload e via download. É muito importante isso. Status das aplicações. Então, a gente falou um pouquinho ali do conceito de sancionado e não sancionado. Eu consigo aqui dentro da plataforma aplicar dentro das aplicações, né? Se ela é uma aplicação sancionada, ou seja, que eu confio, que eu vou liberar e que já passou por um crivo de aprovação, ou se ela é uma aplicação não sancionada por mim. E
quando eu utilizo essas categorias, esses status, eu consigo aplicar regras com base no status. Então, normalmente, né, pensando no cenário ideal, é a gente não permitir tudo que é não sancionado. Então, pensa, vocês viram que a gente falou no finalzinho ali, que é importante a gente ter um monitoramento contínuo. Então, se a gente conseguir chegar, passar por todas aquelas jornadas, chegar num ponto onde eu já sancionei tudo no meu ambiente, que é corporativo, eu consigo vir cá e falar assim, beleza, o que não é sancionado eu vou bloquear. Então, tudo que não for sancionado, novas aplicações que nascerem, uma aplicação ali desconhecida, tudo isso não vai ser permitido para o ambiente. Ah, o usuário precisa acessar uma aplicação nova. Ele tentou acessar uma aplicação, não funcionou, ela é não sancionada. Aí a gente poderia entrar naquela parte da política. Beleza, tem uma política aqui no negócio que novas aplicações precisam passar por esse e esse critério. E aqui a gente tem inclusive o subsídio para usar nessas políticas que eu vou mostrar. Então a gente tem a categoria das aplicações, se ela é uma aplicação de TI, de marketing, de reunião, de CRM e tudo mais. Classificação de risco dessas aplicações, a própria tecnologia fornece para a gente uma classificação de risco, isso é muito importante. A gente consegue utilizar essa classificação de risco nas políticas também. Exemplo, aplicações de risco 5, eu não vou permitir no meu ambiente. Aqui a gente tem uma política que aplicações de risco alto, de risco 5, por exemplo, a gente não permite. E aqui a gente tem um recorte das aplicações. Então, quais que foram acessadas, das 469, quais que são elas. A gente consegue, inclusive, exportar isso daqui ou deixar isso daqui num relatório via API em tempo real. E se eu entrar aqui dentro da aplicação, ela vai trazer ali os contextos, né, gerais dessa aplicação específica. Então, essa aplicação específica nos últimos 7 dias, qual que é a volumetria atrelada a ela, de dados transferidos e quantidade de usuários, se tem alguma política aplicada para essa aplicação, se ela é sancionada ou não, se ela tem alguma tag, as capacidades da ferramenta para essa aplicação e a classificação de risco dela, e as informações gerais ali da aplicação, onde que ela está localizada. Então, imagina que, sei lá, por compliance, uma aplicação da Rússia não é permitida no ambiente de vocês. E informações de compliance. A gente não citou, né, que vocês conseguem seguir você montar uma política ali, vocês têm que trazer algum contexto. Então, aqui ele traz os principais contextos de segurança das aplicações. Se essa aplicação ela tem alguma certificação, essa aplicação, por exemplo, ela tem umas certificações relevantes. Só isso daqui já corrobora para ser uma aplicação ali que possivelmente tem alguns controles mais rígidos de segurança, que pode ter um índice de segurança ali maior e um índice de risco menor, por ela já ter algumas certificações. Então, isso tudo o time de privacidade de dados consegue olhar. Se ela teve vazamento de dados, se ela tem ali suporte a MFA, se dentro dela é possível compartilhar arquivos e informações ali gerais de segurança, né? Se tem CVE publicada, se ela tem suporte para o AF. Tudo isso daqui pode corroborar para você criar a política de liberação de aplicação do seu ambiente. E aqui dentro da ferramenta, inclusive, a gente consegue já configurar de acordo com a sua política. Então, imagine que a política de vocês, ela permite que só vai ser permitida aplicações que têm certificado SSL válido. Então, lá na minha política de controle de aplicação, eu consigo configurar que se tiver um no aqui, né, não tiver certificado SSL válido, não vai acessar. Então, a gente já consegue também pré-definir, e o time de TI ou de privacidade de dados ele pode ter acesso a esse relatório de Shadow IT para levar para a alta gestão o motivo dessa aplicação, se ela vai ser liberada ou não, por causa de uma série de fatores ali, sejam fatores de certificação, de compliance e tudo mais. Então, é muito importante que dentro de uma ferramenta que fornece para vocês ali um relatório de Shadow IT, que ela traga todas essas informações que a gente está vendo aqui. Volumetria de dados, usuários,
a classificação de risco da aplicação, que ela nos permita classificar essa aplicação manualmente também, como permitido, como sancionado, como não sancionado, quais que são os números de transações que trafegaram ali, se essas aplicações elas são de qual categoria e qual que é a volumetria de forma geral ali que passou dentro do meio ambiente. Sem as informações que esse Shadow IT, que essa ferramenta está trazendo aqui para a gente, seria muito, muito, muito difícil ou praticamente impossível a gente gerenciar o acesso às aplicações do meio ambiente. Trazendo uma contribuição, né? Então a gente percebe ali, né, que para a gente ter realmente ali, né, a visibilidade de Shadow IT, a gente precisa de informação, né? E uma informação ali analítica, ou seja, com Perfeito. capacidade da gente trazer uma série de dados ali e esses dados serem apanhadores na tomada de decisão, né? Você trouxe vários dados ali importantes, ou seja, nível de risco, né? Que é o Risk Index. Você trouxe ali, né? Quais aplicações, volume de dados enviados e baixados, né? Download, upload, quantos usuários ali estão utilizando aquela aplicação, né? Se é uma aplicação, número de transações, categoria das aplicações, tá vendo? Por tipo, ou seja, com esse volume de informações eu consigo ali, né, ter meu guideline barra baseline, né, ali, né, que pode ser baseado na política de Shadow IT, se aquela aplicação ela pode estar sendo utilizada ou não, né? Perfeito. Então, assim, sensacional a ferramenta, o nível de visibilidade, né? E aí, com isso aqui, a gente pode seguir para o próximo passo, que é literalmente construir a política, né? Que ali é a exposição dos dados e a capacidade, né? No caso da ferramenta da Zscaler, de nos apoiar nessa tomada de decisão e nesse controle de Shadow IT. Perfeito, Léo. E a gente tem o Shadow AI também, né? Que a gente fala de Shadow IT, a gente não pode esquecer das ferramentas de inteligência artificial que a gente falou bem. Então, assim como a gente tem um relatório focado ali em aplicações de TI de maneira geral aqui dentro da ferramenta, é importante que a gente tenha a capacidade também de identificar algo focado também para as ferramentas de IA generativa. Quais que são as aplicações que foram utilizadas, o quantitativo, né, a volumetria, então nos últimos 7 dias, foram acessadas aqui 14 aplicações de IA. Dentro dessas aplicações de IA, qual a volumetria de dados transferidos? A gente está falando de mais de 64 mil transações geradas lá dentro. Dentro dessas aplicações também, qual a quantidade ali de arquivos transferidos e quais desses têm relação com dados sensíveis? E também um apanhado, né, de forma analítica de como que está o uso das aplicações de IA. Então, quais que são as aplicações de IA mais utilizadas aqui por volumetria e quais que são elas? Você pode filtrar isso aqui tanto por usuário, por bytes e por transação. Então, a gente consegue separar quais que foram mais utilizados a nível de transferência de dados e quais que foram a nível de transação. Uma trend, né, nos dias ali, né? Será que teve um dia da semana, né, que teve maior uso dessas aplicações de IA? Como que está esse uso por departamento? Qual departamento está mais utilizando IA? E desses departamentos, quais aplicações eles estão mais utilizando? A gente tem ali, ó, eu vou aumentar aqui um pouco o número de dias para ver se eles traz mais informações. Aí como é que já mudou bastante. Nos últimos 15 dias, a gente teve ali o uso de 17 AS e a transferência de dados subiu bastante. E teve, inclusive, ele trouxe um insight aqui para a gente, ó. Dessa quantidade de transferência, teve dados sensíveis transferidos para ferramentas de inteligência artificial. E aí eu pergunto, sem uma ferramenta capaz de monitorar, identificar, detectar isso e transformar isso numa linguagem analítica, como que você sabe o que está passando dentro do uso de IA generativa dentro do seu ambiente? Como que você sabe que os usuários não estão transferindo dados sensíveis dentro das ferramentas de IA? Ou melhor, você sabe, beleza, você sabe que os usuários estão transferindo. Você consegue ter visibilidade do que eles estão transferindo? Quais que foram os tipos de dados sensíveis transferidos? Então, nos últimos 15 dias, teve 521 transações de código-fonte em dados de IA, em ferramentas de IA, desculpa. E, inclusive,
tem aqui a classificação de dados sensíveis, né, para a parte de prompt. Dos prompts utilizados, quais que foram a classificação de dados? Teve código-fonte, teve dado pessoal transferido, teve dado de Customer Service, teve dado de tecnologia, tanto para a parte de prompt quanto para a parte de documentos, né? Foram enviados documentos ali com dados, por exemplo, desconhecidos ou com dados financeiros dentro daquele cenário, e quais que foram os usuários ali que mais utilizaram e quais aplicações de IA eles utilizaram. E a gente consegue até aprofundar aqui, né, para analisar melhor o uso desses dados sensíveis. Então, dentro das aplicações, quais aplicações que foram utilizadas? Então, eu vou, por exemplo, filtrar aqui para o Gamma AI. Dentro do Gamma AI teve transferência ali de código-fonte. Mesma coisa, o ChatGPT teve transferência de código-fonte. Então, qual que foi a aplicação, qual que foi a engine de dado sensível transferida e quais que foram os usuários atrelados a isso. Então, sem uma ferramenta capaz de fornecer essa visibilidade, como que você garante que não tem hoje dado sensível vazando dentro do ambiente? Como que você não garante que não tem mau uso de dados do negócio sendo utilizados nas ferramentas de IA pelos usuários do ambiente? A ideia é que a gente estenda esse tema, né? Então a gente está se propondo aqui realmente trazer conhecimento, informação de ponta, né? Tudo que tange esse universo ali de zero trust, né? Aquilo que eu sempre falo. Confiança zero é um conceito, eu posso aplicar essa questão de confiança zero tanto ali na visão de proxies, né? Do próprio ZTNA e outras ferramentas ali. Então a gente vai estar orbitando esses assuntos ao longo dos próximos talks aí, discussões. Tá? Agradeço aí todo mundo e muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Parágrafo.